Vamos agora para o professor Legene Mirham, vamos falar um pouquinho sobre geopolítica mundial. O professor Legene já está conectado, já está com a gente. Olá, professor, tudo bem com você por aí? Oi, Thalita, tudo bem? Boa tarde a você, todos os amigos das quartas-feiras. Obrigado mais uma vez. A gente que agradece sempre, professor. Vamos lá, vamos começar falando sobre Oriente Médio. E a gente começa falando exclusivamente sobre a situação de Israel. Isso porque, olha só, o ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, ele disse ontem que seu partido, que é centrista, vai votar a favor de um projeto de lei da oposição para dissolver o parlamento. Uma medida que pode levar Israel a uma quarta eleição geral em menos de 2 anos. E para lembrar um pouquinho esse contexto, em abril deste ano, após a terceira eleição inconclusiva em Israel, Benny Gantz, fez um acordo com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que é do Likud, de direita, para formar um governo de união nacional. Por esse acordo, os dois se revezariam na posição de chefe de governo, cada um por um período de 18 meses. Netanyahu começou, logo depois, então, viria Benny Gantz. O que aconteceu para essa situação ter se instalado agora, professor? Explica para a gente. Olha, tem muita coisa para nós comentarmos. Eles tinham feito 3 eleições e para fazer maioria, para formar um gabinete com tranquilidade e governar Israel, 120 deputados, você tem que fazer uma aliança com partidos que atinja 61 deputados. O Netanyahu elegeu nessas 3 eleições praticamente o mesmo número, 32 a 34, né? Não forma governo. E o cara da oposição, o Benny Gantz, um general da reserva, também elegeu mais ou menos isso. É esse que está falando aí, 32, 34. Depois de 3 eleições, eles decidiram se juntar. E aí, evidentemente, que passou de 60 deputados. Mas nós já dissemos aqui para os seus ouvintes, Thalita, da TVT, umas 3 vezes nos últimos meses que esse governo formou. Ele é de uma fragilidade total, né? Porque não basta você ter 61 deputados, você tem que ter um programa unificado. Esse aí é o da oposição. E o programa não unifica, não tem amálgama, são duas coisas distintas. Eu diria que vivemos no Brasil, nas últimas 2 semanas, primeiro e segundo turno, uma situação muito parecida com o que Israel está vivendo, né? Aqui no Brasil, o campo mais ao centro, centro-direita, cresceu muito, e o campo da extrema-direita, quase fascista, né, e bolsonarista, que foi derrotado nas eleições, fizeram 15%. E não dá amálgama. Né? A tendência hoje é esse campo do centro até poder, em perspectiva, lançar algum nome ou coligar com a esquerda, ou centro-esquerda, como foi com Lula em 2002, indicando a vice. Lá em Israel é a mesma coisa. Né? A sociedade israelense é 80% do centro para a extrema-direita. Igualzinho o Brasil. O Brasil é 20%, 6 partidos progressistas, PT, PCdoB, PSOL, PDT, PSB e Rede. Igualzinho. Aliás, eu quando comentei as eleições nacionais, e eu também faço comentários nacionais, eu disse isso. Os 20% progressistas da nossa sociedade é do mesmo tamanho que Israel. Então era um governo que não daria certo. Agora, o que vai acontecer? O parlamento, lá são 5 horas na frente que o horário brasileiro. Lá já fechou o parlamento, 20 horas. Mas tem coisa de 2 horas, mais ou menos. Eles acabaram de aprovar no parlamento uma moção de desconfiança ou desagravo ao governo, apresentada pelo líder da oposição, que juntou com Netanyahu e que seria primeiro-ministro daqui a alguns meses. Eles fizeram acordo de 18 meses, mais 18 meses. Então, uma crise generalizada, que nós antecipamos aqui em primeira mão, porque esses jornalões brasileiros, eles não fazem uma análise. Então, era um governo instável que acabou de terminar exatamente hoje. Né? Então, eleições entre fevereiro e março do ano que vem, a quarta em 2 anos. Puxa vida, que situação. Ainda sobre Israel, Netanyahu, que é o primeiro-ministro nesse momento, ele
sempre foi aliado de Donald Trump, né? Mas nesse momento ele reconheceu, parabenizou, inclusive, o presidente eleito nos Estados Unidos, Joe Biden, a vice, né, a Kamala. Como que vai se dar essa relação? O que a gente pode esperar? Israel passando por todo esse processo que você comenta agora para a gente, mas com esse reconhecimento, de alguma forma, da presidência dos Estados Unidos. O que a gente pode esperar? O Netanyahu ficou tão órfão quanto esse aqui, que insiste em ser nosso presidente. Os dois estão órfãos. E a mudança nessa coligação governista com Netanyahu à frente já é reflexo da vitória do Biden. Não há dúvida disso. As coisas não acontecem isoladamente no mundo. A onda, não vamos chamar de esquerda, uma certa onda progressista, anti-extrema-direita ou antifascista, como vocês queiram chamar, está crescendo no mundo. E não há clima para um governo do perfil do Netanyahu. Como com esse aqui também, eu já hoje não tenho mais certeza, não é? Ou seja, cresceu a minha certeza de que ele provavelmente não termina o mandato, né? A partir de janeiro pode ser que aconteça uma solução dentro do Congresso, indiretamente, né? Alguém que eles elejam lá que vire presidente pelos últimos 2 anos. Como Israel é parlamentarismo, não tem problema, eles vão convocar novas eleições. É uma crise atrás do outro. Mas Netanyahu estava mandando sinais fortes para o Biden. Olha, não se meta aqui. Nós já comentamos isso quando ele foi para Riad, na Arábia Saudita, articular-se com o que tem de mais fascista dentre as monarquias árabes, petromonarquias. Então, um governo desse está desajustado dentro desta nova ordem mundial que está se construindo. Qual é essa ordem? Já falamos aqui várias vezes. Se vocês fossem meus alunos, eu ia perguntar. É um mundo multipolar. Isto não está ainda consolidado, mas está em andamento. E não é possível você ter um governo de um país que ocupa o povo palestino. O território usurpado dos palestinos é a mais longa ocupação da história da humanidade, 72 anos. Né? É um governo distopia, ele está desajustado. Então, ele não tem estabilidade. O que já não era muito sólido a aliança, agora, com este novo clima, o próprio Benny Gantz, que é o vice-primeiro-ministro, que seria primeiro-ministro daqui a alguns meses, apresentou a moção e acabou de ser aprovada no parlamento israelense. É crise à vista, não há saída para isso. A gente continua falando sobre o Oriente Médio, mas sobre um episódio que marcou, inclusive, ali o território. A morte do cientista, não sei nem se eu vou conseguir falar o nome dele, Mohsen Fakhrizadeh, que foi considerado o mentor do programa nuclear do Irã. Ele foi assassinado na sexta-feira, numa emboscada nas proximidades de Teherã, e o Irã atribuiu a autoria dessa morte a Israel. Como que a gente pode entender esse episódio? O nome dele é difícil de pronunciar mesmo, porque a língua lá é a Farsi, né? Mohsen Fakhrizadeh. Então, eles usam o final do nome dele, Zadeh. Então, esse é o Zadeh, era o chefe do programa nuclear da República Islâmica do Irã. Programa nuclear pacífico, feito para fins exclusivamente de energia, de pesquisa e de medicina. Até mesmo medicina quase não se usa mais energia, componentes nucleares radiativos para fazer tratamentos. Não se usa mais, né? Então, foi um assassinato a 70 quilômetros de Teherã. Isso aconteceu sexta-feira, nosso programa foi quarta, então nós não tínhamos como comentar. Isso vai incendiar ainda mais as tensões, né, entre... Não há relações entre o Irã e Israel, mas elas que já são inexistentes, elas vão piorar muito. Né? Por que elas irão piorar muito? Este é o 5º cientista nuclear assassinado dentro do território iraniano, né, nos últimos 10 anos. A mando de quem? Ninguém tem dúvida entre os analistas internacionais. Nenhum artigo que eu li, tentando explicar o caso, diz que não foi o Mossad.
Porque foi o Mossad. E não sou eu que estou dizendo. O jornal de maior prestígio nos Estados Unidos é o New York Times. O New York Times faz uma relação do assassinato com o Mossad. E hoje, a própria CNN mundial, não a brasileira, né, também acabou fazendo este vínculo. Como é que pode um cientista e mais 2 assessores deles que estavam no carro foram metralhados? Como é que pode uma operação dessa dentro de um outro país? Será que foram israelenses, agentes da espionagem, que entraram, se infiltraram e fizeram? Ou se foram iranianos mesmo, traidores? Traidores é o que não falta em lugar nenhum do mundo, né? Esse que até outro dia era juiz, ontem virou dono de uma consultoria mundial que vai recuperar judicialmente a empresa que ele faliu. Eu não sei que nome dá isso, a não ser traidor, né? Então, imagino que no Irã, por mais firme que ele seja, o governo tem o apoio do povo, deve ter lá uns 4 ou 5 traidores. Não se sabe ainda, não sei se algum foi pego ou se não foi pego. O que se sabe é que as balas que foram retiradas do corpo do cientista, né, são de uso privativo do exército israelense, né, daquela metralhadora famosa, acho que chama Uzi, né, que é só Israel que tem. Então, as coisas não são mera coincidência, porque esse tipo de armamento não existe no Irã. Então, isto tem o dedo de Israel e tem a anuência de Donald Trump, não tenho dúvidas disso, né? Então, é a minha opinião, é a minha análise, e isso está afetando, inclusive, a estabilidade do governo de Netanyahu. Então, isso também pode ser sido um fator que o Biden manda o recado, fala, olha, dissolve esse negócio aí, vamos fazer um novo governo, de acordo com essa nova onda mundial que está acontecendo. Vamos ver se é isso mesmo daqui a uns meses, né? A gente vai continuar acompanhando. Toda quarta-feira aqui, quem nos ajuda a entender o Oriente Médio é o professor Legene Mirham. Vamos agora para a América do Sul, Venezuela. Eleições, vamos falar sobre as eleições que acontecem na Venezuela. Parte da direita, da extrema-direita, já decidiram boicotar essas eleições e as pesquisas têm apontado certo favoritismo do Partido Socialista Unido da Venezuela, o que pode significar uma grande vitória do bolivarianismo. É isso, professor? Olha, não tenho a menor dúvida. Essas eleições, agora em março, o comandante Hugo Rafael Chávez Frias, que eu tive a honra de estar com ele no Palácio Miraflores 3 vezes, né? Então, esta mão aqui apertou a mão do comandante. Ele tomou posse em dezembro de 98. Há 22 anos. Nestes 22 anos, a eleição que ocorre domingo lá agora é a 25ª. Isso dá mais do que uma eleição por ano. E nesses 25 eleições, o bolivarianismo, né, o chavismo, como você quiser usar o nome, perdeu 2, ganhou 23. O que vamos fazer? O cara é muito popular. O cara não. O governo, né? O bolivarianismo, que é muito, muito forte lá na Venezuela. É muito forte, esperamos que continue muito forte. Vai ganhar a eleição neste final de semana com, eu calculo, 70% dos votos. Por quê? E olha que a Venezuela, que muitos jornais brasileiros chamam de ditadura, esse que está ali sentado à mesa, é o Guaidó, aquele que se apresenta como presidente do país, né? Este não vai nem se candidatar. Ele ia ser tão repudiado nas urnas que ele optou em não ser candidato, né? Então, a extrema-direita, que é o partido dele, mais um ou outro partido de direita, decidiram não se candidatar. Mas a Venezuela tem mais de 110 partidos políticos, né? 90% ou mais desses partidos, eles estão participando, né? São 14 mil candidatos para mais ou menos 270 vagas no parlamento. Eu fiz umas continhas, é mais concorrido, é mais fácil você entrar em medicina na USP, porque do que você ganhar a eleição lá, 1 para 60. Então, é muito difícil, mas mesmo assim, né, eles vão ganhar por quê? Porque desses 14 mil, provavelmente 10 mil são do partido do Nicolás Maduro, né? Então, a oposição de direita fez o favor para o governo de
boicotar. O governo queria que eles participassem, como participaram a vez passada, e o governo perdeu. Tanto que esse Guaidó virou presidente da Assembleia Nacional. Por isso que, quando eles não reconheceram a vitória do Maduro, com 67% dos votos válidos, o Guaidó se proclamou: eu sou o presidente do parlamento, eu sou o presidente do país, né? Sem ter tido um voto para presidente. Então é uma situação. Agora, temos que ficar esperto daqui até domingo. Muita coisa ruim pode acontecer. Provocações, sabotagens, atentados, né? Não temos assim essa tranquilidade, né? E mesmo depois da votação, a apuração, etc., lá não é eletrônico, né? É muito complicado. Então, o meu prognóstico é isso. Se as eleições transcorrerem de forma tranquila, o Partido Socialista Unificado da Venezuela, do presidente Nicolás Maduro, deve eleger entre 60% e 70% dos deputados federais. Lá não tem senador, é unicameral. Então vamos aguardar, semana que vem nós voltamos a esse tema também. Antes da gente encerrar a Venezuela, eu quero saber Estados Unidos em relação a essa eleição na Venezuela, porque com Trump seria uma coisa, com Biden talvez será outra relação? Olha, eu espero que sim. Naquele ensaio que eu fiz, eram mais ou menos 11 pontos que eu comentei, 4 inclusive já se confirmaram. O Biden declarou hoje que vai voltar ao acordo nuclear com o Irã, que nós afirmamos semana passada, né? Vai voltar ao acordo do clima, vai voltar para o OMS. Isso aí era tudo fácil escrever no papel. Sobre a Venezuela, que eu também comento no ensaio, já é uma situação mais delicada, né? Venezuela, para eles, é uma nova Cuba no continente, né? E como Cuba, mesmo pequenininha, é intolerável, você imagina a Venezuela a maior reserva de petróleo do mundo, 300 bilhões de barris. A Arábia Saudita tem 290, é a segunda, né? Então, é uma situação muito delicada e instável. Não sabemos se o Biden vai suspender as sanções à Venezuela, que está arrochando a situação econômica do povo venezuelano. Mas eu quero também dizer aqui que não será simples e até será muito ruim se o Biden continuar fazendo esse tipo de pressão com vistas a derrubar um governo legitimamente eleito do presidente Nicolás Maduro, né? Agora, também não é simples a derrubada desse governo, porque a Rússia já está na Venezuela. A Rússia tem equipamentos lá, não tem base militar, mas tem mísseis, tem consultores militares, né? O sistema de antimísseis da Venezuela, o S-400, é o mais moderno do mundo. Os sistemas antimísseis dos Estados Unidos são mais atrasados que esse que já tem na Venezuela, né? A Venezuela tem uma milícia, aí é milícia de esquerda, popular, armada, ideologicamente progressista, que expulsou aquele ataque que teve naquela de lancha, né, que 70 mercenários contratados a peso de ouro tentaram invadir a Venezuela. Os pescadores armados, que são dessa milícia popular, né, eles expulsaram os caras, eles mesmos, né? Então, não é fácil mexer com a Venezuela. Eu acho que se confirmar aquilo que eu estou apontando no ensaio, que poderá haver um distensionamento mundial com a posse de Biden, eu arrisquei esse palpite naquele ensaio, que vai haver mudanças de tom em relação ao governo venezuelano. Se o Trump era programa dele de campanha acabar com o chavismo e não conseguiu, o programa do Biden não fala dessa forma. Então vamos também aguardar, torcer para domingo, aliás, a Venezuela ter mesmo essa vitória acachapante aí, né? E a gente fala um pouquinho na semana que vem, de repente, sobre os resultados também, né? Por último, a gente vai falar sobre a pandemia do coronavírus no mundo. Isso porque a ONU fez um alerta, né, de que em 2021 a crise humanitária no planeta vai ser a maior desde a Segunda Guerra Mundial. Chamou atenção em relação à extrema pobreza no mundo todo. Então, vai ser um ano muito complicado, provavelmente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas expectativas para o próximo ano, professor.
Olha, se você lê os textos do FMI, do Banco Mundial, os últimos textos, você vai falar assim, poxa, esses caras aqui caminharam para a esquerda. Eles estão falando em taxação de grandes fortunas, heranças, falam em diminuir desigualdade. Eles estão vendo que está explosiva a situação no mundo, né? Então, o FMI e o World Bank, o Banco Mundial, estão caindo para a esquerda. Brincadeira, mas eles emanam orientações mais propositivas, né? Mais que incentivando os governos a ações, né? Afirmativas, distributivas, desenvolvimentistas. Isso é uma nova realidade do mundo, também fruto desta onda, né? Que está enfrentando o fascismo mundial, vamos dizer assim, que eles estão recuando essa direita internacional, que está afetando seriamente aqui o nosso país, né? Bom, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, foi primeiro-ministro de Portugal, é do Partido Socialista Português, é um partido de centro-esquerda, né? Eu diria que é até um pouco mais à esquerda que o PSD brasileiro, né? Que também é um partido centro-esquerda, mas eles são mais à esquerda. O Partido Comunista de Portugal, que ano que vem faz 100 anos, eles apoiaram o governo do PSB, mas eles não têm cargos no governo. Ele tem uma posição lá de não participar de governo com ministério, nem segundo escalão, nada. Eles ficam de fora, né? É uma posição interessante. Eles não querem se institucionalizar. Este Guterres é muito progressista. Aliás, não sei como que conseguiu virar secretário-geral da ONU. Deu uma entrevista para o jornalista Jamil Chad, um cara muito competente. Ele é correspondente do jornal Estado de São Paulo na Europa, não sei, acho que é na Bélgica. E eu fiquei surpreso, olha a frase que o Guterres fala. O mundo, ano que vem, em função dos conflitos existentes, das mudanças climáticas e da pandemia, vai viver a maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. Uma crise humanitária somada a uma crise econômica que os estudiosos, aí é do FMI, do Banco Mundial, que ele cita na entrevista, os estudiosos estão dizendo que só vai ser sentida o real impacto na sociedade, nos pobres, né, nos miseráveis, né, desta pandemia em 2021. Este ano ainda não vai se sentir. As empresas se seguraram, tinham lá uma reserva, ficaram fechadas alguns meses, etc. Agora já retomou, né, quase que normal, a pandemia continua, né, as baixas continuam, e os efeitos vão aparecer em 2021. Eu torço para que o Fundo Monetário e o Banco Mundial estejam redondamente errados. No entanto, eu quero dizer para vocês que tenho um forte pressentimento que isto se verificará. À exceção daqueles países que têm um Estado forte de bem-estar social, que investem pesado, né, nessa questão do igualitarismo, da distribuição de riqueza. O exemplo maior é a República Popular da China, né? Então, a China sofrerá menos este impacto global aí que está se anunciando, que está sendo previsto por estes organismos internacionais. FMI e Banco Mundial nós já estudamos aqui quando falamos sobre Bretton Woods. São organizações da estrutura financeira pós-Segunda Guerra, criadas lá pelos Estados Unidos e que estão dentro do sistema capitalista. Então, para eles estarem falando isso, é porque a coisa vai ficar muito feia. Você viu, Thalita, aí, bandos armados em Criciúma e não sei qual cidade lá, Cametá, em Belém, Cametá, no Pará. Os caras andam com um fuzil que foi legalizado pelo presidente. Usam bala que já não podem mais ser rastreadas. Usam máscara e tomam conta da cidade inteira. É uma milícia quase que mercenária, hiperprofissionalizada. Bandidagem, não estranharia se tivessem policiais, né, à paisana, porque ninguém fica sabendo, né, não aparece um carro de polícia, os caras assaltam a cidade inteira, todos os bancos. E isso pode generalizar no Brasil. Por que nós somos diferentes da Guatemala? Por que nós somos diferentes do Peru, do Chile?
e da Bolívia. Não somos. A crise aqui é violenta. Quem faz compra de supermercado está vendo o óleo de soja a R$8 e o arroz a 25 quilos, o pacote de 5 quilos. Aonde vai parar isso? E o desemprego? O maior desemprego da história republicana. Isso vai ter uma conta a ser paga. Em janeiro acaba o auxílio emergencial. Então nós vamos viver esta crise dramática por um Estado que não protege a população, diferente da Alemanha, da Inglaterra. Eles são Estados neoliberais, mas protegem a população, investem na população. Não são governos, são governos de direita, mas não são governos fascistas. Então nós vamos sofrer mais as consequências aqui no Brasil do que a Europa está vivendo nesse momento, né? Lamento dizer isso no final do ano, mas as previsões não são boas. Pois é. Vamos finalizar falando do seu curso, professor. Aproveitar o momento. O professor Legene está organizando o curso, a gente tem até uma telinha, tá aí, olha. Começa no dia 8 de dezembro de 2020. Ainda dá para fazer a pré-inscrição aqui no WhatsApp ou já está tudo lotado, professor? Não dá. Você sabe que o link para fazer a inscrição definitiva era para estar pronto hoje. Houve um problema técnico lá com a empresa do ensino à distância, que vai ficar só segunda-feira o link. Mas aí o pessoal vai mandando essa pré-inscrição pelo meu WhatsApp, eu vou cadastrando numa lista e saindo o link, na hora eles vão receber. Eu adiei o início do curso de 8 para 14 de dezembro, para poder estar uma diferença de prazo aí, para poder fazer propaganda. Eu estou até preocupado com a propaganda, porque já tem 170 pré-inscritos e as vagas são 50. Mas calma, a ideia do pessoal do curso é as aulas serem gravadas e poder abrir a segunda, terceira e até a quarta turma. Eu estou muito confiante. Também no mês de dezembro eu lanço 2 novos livros na geopolítica mundial, um sobre o Iraque, sozinho, de 520 páginas, e um com um dos maiores analistas internacionais do Brasil, que é o jornalista José Reinaldo Carvalho. É um livro de geopolítica de 520 páginas também, mas muito atualizadíssimo. Nós comentamos os últimos acontecimentos até que aconteceram semana passada. Então o livro está muito quente. Então dezembro vai ser muito corrido para mim, viu? É curso, é livro. Eu vou fazer o pré-lançamento desses livros a partir da semana que vem também. Mas enfim, estou velhinho, mas estou com uma energia, acordo 5 horas, durmo meia-noite. Como diz o Lula, né? O Lula fala até umas coisas que eu não gosto de falar no ar, né? Eu estou com não sei o quê de 30 anos e tal. Eu não falo essas coisas não, viu? Mas ô, professor, espera aí, só marca de novo. Adiou, então, não começa agora no dia 8, começa no dia 14 de dezembro, é isso? Isso, esse card não foi ainda reformulado, né? Eu estendi um pouco mais o curso, vai ter um pouquinho mais de carga horária, mas ele está bem legal, está pronto, está preparado, tem mais de 200 transparências. É um curso com muito conteúdo. Se o cara não assistir às aulas anotando, ele vai se perder, porque é muita informação para 16 horas só de curso. Obrigado aí pelo espaço que vocês nos dão. Vamos, semana que vem, tem novidade. E nos próximos dias, inclusive, a gente também vai falar mais sobre os seus livros, né? Nas próximas participações, a gente fala mais detalhadamente sobre esses 2 livros e vamos conhecer melhor essas obras, tá bom? Muito obrigado.